Livro de história. Tá bom? Livro de história, página 104. Livro de história. Ok, vamos lá. Então, vamos iniciar nossa aula vendo um pouco sobre a religião egípcia. E aí, até que fim nós vamos chegar a falar sobre aquela pergunta que foi feita no início da primeira aula sobre o Egito. Eu disse assim, tenha paciência que a gente vai falar sobre isso, certo? E agora nós vamos chegar e vamos falar um pouco sobre o processo de unificação, tá certo? Mas vamos lá. A religião no Egito tinha grande importância, não só para os faraós, mas para todos os habitantes. O culto aos deuses era uma forma de garantir a soberania do faraó, considerando uma divindade. Além disso, a sua imagem divina era consolidada pelos sacerdotes, que tinham a obrigação de cobrar, inclusive, as oferendas pagas pelos egípcios aos deuses. Ao longo da história dessa civilização, a religião assumiu algumas formas estruturais de acordo com questões políticas e culturais. A seguir, vejamos algumas características da religião egípcia. A religião egípcia era importante, como nós lemos, porque o faraó dependia disso. O poder do faraó dependia da religião, porque as pessoas elas davam todo o poder e todo o crédito ao faraó justamente por uma questão religiosa, porque elas achavam que o faraó era a reencarnação do deus Horus, e que o faraó, sendo Deus, ele precisava ser adorado. E também ele precisava receber oferendas, ofertas. Então, ofertas eram dadas, oferendas eram feitas, um culto de adoração era feito aos deuses, inclusive ao faraó. Então, a religião era algo muito marcante e muito importante no Egito. Os sacerdotes eles tinham a exclusiva tarefa de convencer o povo que o faraó precisava ter dinheiro, que o faraó precisava de ofertas e oferendas, que o faraó precisava de adoração, certo? Então, era imprescindível para o povo, o governo e a administração política sendo baseada na religião. Então, olha aí algumas características dessa religião. Olha aí alguns pontos marcantes da religião egípcia. O primeiro era um politeísmo, certo? Politeísmo por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses, certo? Nossa religião ela é monoteísta porque nós acreditamos em um único Deus, certo? O que de fato existe, certo? O resto é mentira. Então, nós acreditamos em um único Deus. Já os egípcios, eles eram politeístas, porque eles acreditavam que existiam vários deuses, certo? Para os egípcios, o sol, a chuva, os raios, os trovões, por exemplo, eram manifestação da vontade dos deuses, de deuses diferentes. As divindades tanto enviavam fartura como punição, assim como as boas colheitas eram obras divinas, as cheias, as queimadas. Então, para os egípcios, tudo era obra divina, certo? De uma hora para outra, uma plantação começa a pegar fogo, Deus se irritou e botou fogo ali naquela plantação, a plantação rendesse muita colheita, a colheita fosse muito boa. Era um Deus que tinha se agradado do povo e que tinha feito com que desse muitos frutos. Se os animais engordassem, os animais fossem muito, dessem muito leite, certo? Desse muita carne, tinha sido um Deus que tinha abençoado ali aqueles animais. Se chovesse, tinha sido um Deus que tinha feito chover, caísse raio, tinha sido um Deus que tinha feito o raio cair. Então, tudo aquilo que não era explicado, que não poderia ser entendido pelos egípcios, era acreditado a um Deus. E há vários deuses diferentes, certo? Muitos deuses, para quem está perguntando, eram muitos deuses, certo? A gente
A gente não pode podemos até citar alguns desses aqui, né? O Deus, tinha um Deus para o Nilo, tinha o Deus Ra, tinha o Deus Horus, tinha o Deus tinha até um touro que era considerado um Deus, certo? Que era o Deus aí que trabalhava com a administração Minotauro? Animais. Não, Minotauro não. Um touro que era considerado Deus. Minotauro ele já é historicamente um cruzamento entre um Deus e um humano, tá bom? Filho de Deus com humano. Mas isso aí já é uma outra história para a mitologia grega e nem egípcia, certo? Como nós estamos vendo o Egito, já a gente vai ver a Grécia. Quando nós formos ver Grécia, nós vamos ver um pouco sobre isso aí. Então, você está me fazendo uma pergunta que eu só vou poder responder provavelmente daqui a um mês ou mais de um mês. Então, anota aí que daqui a um mês ou um pouquinho mais nós vamos falar sobre esse tal de Minotauro, tá? Porque isso aí é mitologia grega. Nós estamos no Egito. Então, eles acreditavam em vários deuses, vários, tá bom? Outra característica era que eles eram antropomórficos. Eles usavam o antropomorfismo. O que é isso? É você dar forma aos deuses, certo? Antro é homem, forma, certo? Formismo. Era dar forma de homens aos deuses. Então, eles faziam deuses com o corpo do ser humano, e aí colocava ali a cabeça de um bode. Eles faziam deuses com o corpo do ser humano, colocava a cabeça de um touro. Às vezes era o corpo do ser humano e no lugar da cabeça tinha um sol. Então, eles davam formas humanas aos deuses, certo? Formas humanas aos deuses. Então, olha aqui o que tem escrito aqui, ó. Consistia na crença em que seres que tinham o corpo metade humano e outra metade animal eram criaturas associadas ao faraó, mas cada um com uma importância específica, com proteção às lavouras, julgamentos das pessoas que seriam mumificadas, entre outras. Certo? Então, cada deus tinha uma função específica, certo? Cada deus tinha ali a forma de homem, meio homem, meio animal ali, e esses deuses eles tinham funções específicas. Inclusive, até julgar as pessoas que iam ser mumificadas. Antes da mumificação, elas eram julgadas. Tá certo? Mesmo pós-morte. Aí tem aqui, ó, um exemplo de um. Com a cabeça de chacal, Anubis. O nome desse deus aqui, com a cabeça de chacal, é o deus Anubis. Era conhecido como o deus egípcio dos mortos e moribundos. Guiava e conduzia almas dos mortos no submundo. Então, eles acreditavam que eles tinham que fazer ofertas ao deus Anubis enquanto eles estavam vivos, porque quando eles morressem, que eles fossem lá para o mundo dos mortos, eles iam virar amigos do deus Anubis, e o deus Anubis ia ajudá-los, ia guiá-los nesse submundo dos mortos. Coisa de egípcio. Não acredito em nada disso aí, não. Isso aí tudo é balela. Tá bom? Serve apenas para nós termos como fatos históricos, como registros históricos de uma crença egípcia. Tá bom? Outro, culto a Atom. Certo? Entre 1353 a.C. e 1336 a.C., os egípcios entraram em contato pela primeira vez com um culto monoteísta, direcionado ao deus Atom, disco solar. Atom quer dizer disco solar. Essa prática religiosa foi criada e instituída pelo faraó Amenófis IV, com o objetivo de barrar o fortalecimento dos sacerdotes, que deviam ao contato direto com os deuses da sociedade gozavam de grandes forças políticas. Esse faraó passou a se chamar Akhenaton, aquele que é útil a Atom, e fundou a cidade de Akhetaton, que se tornou a capital do Egito. Quando chegou ao poder, o faraó Tutankhamon, filho de Amenós IV, fez um acordo com os sacerdotes e restaurou o culto aos deuses nos tempos, pondo fim à adoração a Atom. O que Amenófis fez? Amenófis IV fez? Cara, ele assumiu o poder e ele viu que tinha muitos deuses, que tinha muitos faraós,
que a turma dava muito crédito aos faraós, porque os faraós eles tinham muito poder, porque eles eram representantes dos deuses. Lá no templo de Anubis. No templo de Anubis tinha o faraó de Anubis. Então, o faraó de Anubis ele era muito considerado pelo povo. Então, para cada deus existia ali o seu templo. E aí, os faraós tinham muito poder. E o cara disse assim: rapaz, mas esse negócio não vai dar certo aqui. Eu não vou conseguir liderar esse povo com todo mundo tendo poder. Então, eu vou criar um jeito aqui para que só eu possa ter poder. Então, ele disse assim: ó, a partir de agora, nós não adoramos a outro deus a não ser o deus Atom. Então, todos vão adorar o deus Atom, e só o deus Atom ele pode ser adorado. E aí, ele mudou o nome dele, certo? Em vez de Amenófis, ele ficou sendo chamado de Akhenaton. Akhenaton quer dizer aquele que serve ao Atom, ao deus Atom. Então, Akhenaton, ele criou uma cidade, certo? O Akhetaton, que era a cidade onde estava o templo de Atom, certo? E aí aquela cidade ficou se tornando a capital do Egito, a cidade mais importante do Egito. Por quê? Porque lá tinha o templo onde habitava o único deus que estava sendo adorado pelo Egito, que era o deus Atom. Então se tornou a cidade mais importante daquele lugar, certo? A cidade mais importante, com o faraó tendo todo o poder, certo? Era o Akhetaton, né? Era o Akhenaton, ele era que ajudava, ele era que era o útil, ele era que era o representante, então ele tinha todo o poder. E assim ele conseguiu dominar o Egito inteiro, certo? Ele usou essa estratégia aí, ele conseguiu dominar o Egito inteiro. Todos os egípcios disseram assim: vixe, meu irmão, esse cara, meu irmão, Amenós, ele é o cara. Ele é o cara agora, o nome dele, mas não é nem Amenós, não. O nome dele agora é Akhenaton, porque ele é o único representante do único Deus no Egito que pode ser adorado, meu irmão. Esse cara é o bicho, meu irmão. Vamos lá para Akhenaton e vamos adorar Atom. Só que quando ele morreu, certo? O filho dele, Tutankhamon, certo? Ele diz assim, ele fez um acordo com o restante dos outros faraós, né? E ele disse: não, vamos liberar esse negócio aí. Não vai adorar só um Deus, não dá certo, não. Vamos adorar todos os outros deuses. Então, ele fez um acordo com o faraó e a adoração aos outros deuses foi liberada novamente no Egito. Então, o Egito ele teve um tempo que foi politeísta, depois ele foi monoteísta, adorando quem? A Atom. Depois que Tutankhamon assumiu o poder, aí o Egito voltou a ser politeísta novamente, voltou a adorar outros deuses, tá certo? Então aconteceu isso aí, por causa de Amenófis IV. Enquanto Amenófis IV estava no poder, o Egito só adorava a um Deus, que era o Deus Atom. Tá bom? Como os egípcios pararam? Não pararam não, meu filho, eles continuam existindo, certo? Esses egípcios aí é o povo do Egito, lá, na cidade do Egito, lembra a cidade do Egito? Eles ainda existem, certo? Certo que eles não têm eles não trouxeram, eles não têm os mesmos costumes, mas ainda tem, muito dos costumes ainda estão presentes, certo? Mas eles não, esses aqui não estão vivos não, né? O tempo foi passando, eles foram morrendo, mas o povo egípcio ainda existe, certo? O Egito ainda existe, tá bom? Ok? O Egito, você bota aí na internet Egito, você vai ver lá as construções bonitas e tudo. Inclusive até as pirâmides da onde? Do Egito, certo? Então o Egito ainda está lá, não acabou assim não, certo? Página 105. Na página 105 tem uma foto aí, de Amenófis, Uma foto não, né? A foto de uma caricatura feita na parede, certo? De uma subscrição. À esquerda, Amenófis foi o faraó responsável pela instituição do monoteísmo religioso no Egito, com o culto a Atom, certo? Então, esse bichão aí, o mais alto, certo? O mais altão aí, do lado aí da esquerda, é um desenho de Amenófis. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Olha aí a mumificação, vamos falar um pouco sobre mumificação agora, certo? Quem perguntou aí, não sei se foi o Otávio que perguntou, mas vamos lá, deve ter sido ele. Eu lembro que foi ele. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Essa crença levou ao desenvolvimento de técnicas de mumificação,
inicialmente usando apenas pelos faraós e pela sua corte. A partir do novo império, passaram a ser realizadas também por outras classes sociais. Os faraós acreditavam que, mumificando seu corpo e guardando seus objetos pessoais, garantia sua chegada no outro lado da vida, além de confiarem que isso dependeria o julgamento no chamado Tribunal de Osíris. Olha outro deus aí, né? O deus Osíris lá, né? Peraí, eles te tampavam? Que o faraó se intitulava de Osíris, tá certo? Então, vamos já chegar no processo. Vamos ver como é o processo. Segundo a crença, o coração da pessoa que morreu era posto na balança e deveria pesar menos do que a pena para que ele pudesse entrar no mundo pós-morte. Então, os egípcios acreditavam no mundo depois da morte, numa existência depois da morte. Então, eles se preparavam para isso. Quando a pessoa morria, ela era embalsamada com vários e vários produtos. A gente ainda está na página 105 ou não? Com vários, no chat. Fala no chat que eu respondo, tá bom? Com vários e vários produtos, certo? Vários produtos. A gente ainda está na página 105, sim. Com vários e vários produtos para poder conservar aquele corpo. Depois que o corpo era preparado com esses vários e vários produtos, ele era completamente enfaixado e era colocado dentro de um sarcófago, e dentro desse sarcófago era colocado os principais pertences daquela pessoa. Braceletes, cordões, certo? Roupas de... Tipo, se o cara fosse o faraó, o faraó era colocado ali, para quando ele chegasse no outro mundo, ele se visse com aquela roupa, eles acreditavam que quando chegasse lá no outro mundo, o cara ia acordar, e aí, tá aqui a minha roupa, vou me vestir, vou botar meu bracelete, vou botar meu cordão, vou ficar bonitinho, certo? Para o meu julgamento. Então, o julgamento deles, eles chegavam diante do tribunal de Osíris. Quando eles chegavam diante do tribunal de Osíris, tinha uma balança. E de um lado da balança era colocado o seu coração mesmo, era colocado de um lado da balança. E do outro lado da balança era considerada era colocado as punições pelos seus erros, certo? Era colocado as punições pelos seus erros. E ele só conseguiria entrar no mundo dos mortos se o seu coração fosse mais pesado do que a culpa pelos seus erros. Então, se o cara errasse demais, enquanto ele estava vivo, na hora que ele chegasse diante de Osíris, os seus malfeitos eram mais pesados do que o seu coração, e aí ele não teria direito de entrar no mundo dos mortos. Tá bom? Aí olha o que o texto fala. Tem muita pergunta, eu sei. Faz o seguinte, anota essas perguntas aí, que a gente vai já encerrar a aula, vamos já encerrar o texto, e a gente vai poder responder todas as perguntas. Tá certo? Hoje, como eu sei que tem muitas perguntas, a gente vai deixar 10 minutos só para as perguntas. Vai anotando aí as perguntas. Segundo a crença, o coração da pessoa que morre era posto na balança, deveria pesar menos do que uma pena para que ele pudesse entrar no mundo dos mortos. Caso contrário, o coração seria devorado por um monstro, certo? Em formato de 3 animais: leão, crocodilo e hipopótamo. Esse monstro era a mistura desses 3. Professor, como era esse monstro? Eu não sei, eu nunca fui lá, certo? Nem existe esse lugar, nem existe esse monstro, mas, segundo eles, certo? Esse monstro ele tinha forma de leão, crocodilo e hipopótamo. Deve ser um crocodilo do tamanho do hipopótamo e peludo como um leão. É até bonitinho, né? Vamos lá. Então, o processo de mumificação seguia um ritual em que os órgãos vitais, como coração, fígado e pulmões, eram postos numa jarra de cerâmica. Então, o corpo ele era aberto, aí era tirado de dentro do corpo o coração, o fígado e o pulmão. Isso aí era colocado dentro de um vaso, dentro de uma jarra de cerâmica. Em seguida, o corpo recebia o embalsamento com canela e outros produtos especiais. Depois, enrolava-se em tecido e nele se escrevia a vida do faraó, que era registrada pelos escribas. Então, nesse pano, né, o pano que a pessoa era enrolada,
tinham várias inscrições mostrando quem era aquele cara, o que aquele cara tinha feito, o quanto ele foi bom, como ele serviu o Egito, para que quando ele chegasse do lado de lá, as pessoas conhecessem ele por aquilo que estava escrito, e não só por aquilo que ele fosse falar. Bom, crenças e mais crenças, né? Mas é interessante você ver como que os egípcios acreditavam, né? Eles acreditavam e eles tinham um sistema, né? Um negócio assim, bem interessante de se fazer. Aí aqui, na foto embaixo, tem a mumificação, foi desenvolvida de vida de crença após a morte dos egípcios. Está a foto aí de um processo de mumificação. Como aconteceu. O corpo era devidamente preparado, certo? Não era de uma hora para outra, não, tá bom? Essa pessoa que morreu e o coração foi devorado, o que ia acontecer com ela? Ela não entraria no mundo dos mortos, ela ficaria perdida, certo? Ela ficaria sem crédito, ela não teria mais vida. Eles não acreditavam numa vida após a morte? Então eles acreditavam assim, o faraó morria hoje, amanhã ele estava com Osíris, e o coração dele ia ser mais leve, ele ia ser aprovado, e aí ele entraria no mundo dos mortos, no mundo que viveria, né, que é o mundo dos mortos. Mas lá ele ia viver, nem ia continuar morto não, ele ia viver lá. Só que as pessoas que tinham o coração mais pesado, as pessoas que não passavam no tribunal de Osíris, elas não teriam direito a viver novamente. Elas morriam para sempre. Essa era a crença egípcia, tá bom? Respondendo aí a sua pergunta. Não, o camponês ele não poderia ser considerado Deus de maneira nenhuma, nem perigo, tá bom? E no caso não seria camponês aqui, a palavra que talvez mais se encaixaria aqui seria um plebeu, né? Ele não poderia, não, de maneira nenhuma, ser considerado um Deus, certo? Ele ia estar mentindo, ia ser morto por estar mentindo, tá? E o monstro não existia nada, certo? Nem vida depois da morte, nem monstro, nem leão, nem hipopótamo, nem jacaré, eram tudo histórias, tá certo? Ok? Respondendo as perguntas, vamos seguir. Agora vamos para um pouco da formação cultural. Se tiver alguma outra pergunta sobre isso aí, anota no papel que já a gente vai falar de novo sobre isso, se necessário for. Mas agora vamos para o processo de formação cultural do Egito. É um textinho pequeno na página 106, tá bom? Vira a sua página aí, página 106, a formação cultural egípcia. A arte egípcia estava diretamente relacionada à política e ao controle do exército do faraó. Tudo aquilo que era construído para mostrar que o faraó tinha poder. Aquelas colunas, aqueles palácios, aquelas esfinges, tudo era para poder o povo olhar e dizer assim, nossa, cara, o faraó tem poder, esse faraó é o cara mesmo. Então tudo era construído dessa forma, para mostrar política e economicamente que o faraó era poderoso, certo? Era poderoso. Por isso, muito do que se produzia culturalmente no Egito tinha relação com a religião e a economia. A arte também servia para reafirmar a força e o poder de quem? Dos faraós. A arte egípcia teve seu início ainda no período do Antigo Império, por volta do ano 3000 a.C., com o objetivo de garantir a massificação da figura do faraó usando formas artísticas e iconográficas. Certo? O que são formas iconográficas? São representações visuais e simbólicas em imagens sem características determinadas, certo? Era algo assim, meio que caricatura. Não tem aquele aplicativo que ele pega você e ele... tem aquele aplicativo que ele pega você e aí ele faz uma figurinha de você, certo? Então, aquilo ali é uma caricatura. É como se você estivesse fazendo uma iconografia, certo? Iconografia. Então, são formas iconográficas do nosso rosto, tá certo? Eles fazem ali iconografias. Aí, bom? Esse aplicativo, ele faz a iconografia nossa. Ok? Continuando. Inicialmente, registravam-se imagens e textos nas paredes dos templos religiosos, bem como em estátuas, pirâmides, e foram criados estátuas e bustos dos faraós. Bustos é
Não sei se você já viu, você já andou por aí que você viu uma estátua de uma pessoa só assim do peito para cima? Certo? O nome disso aí são bustos. Então, existem bustos espalhados por vários e vários cantos. Depois, criou-se um costume internacional de se fazer bustos. Então, vários bustos eram criados. Tá bom? Outra coisa que é importante nós vermos na cultura é que no Egito a arquitetura foi marcante. E assim como a pintura tinha como finalidade consolidar a soberania do faraó, as obras mais emblemáticas foram as mencionadas pirâmides de Gizé, construídas no Antigo Império, certo? A edificação dessas obras gigantescas foi realizada com mão de obra dos camponeses, né? Dos plebeus. Então, uma das obras mais marcantes do Egito foram as pirâmides, de fato, demoraram 30 anos, né? Décadas para ficar prontas, para mostrar ali o quanto o faraó era poderoso, o quanto ele poderia construir tudo aquilo que viesse na cabeça dele. Construir uma esfinge, demorar 10 anos para fazer, era moleza para ele. Agora, construir uma pirâmide que demorou décadas para se fazer, aí sim era uma demonstração de poder e de grande poder. Página 108. Dá um pulinho aí na página 108. Para nós vermos um pouco sobre o tipo de escrita no Antigo Egito. Certo? Sim, eles faziam seus próprios corantes e também eles usavam algumas sementes que liberavam tinta. Certo? Algumas sementes que liberavam tinta, tinta vermelha, das várias cores. Usavam folhas, né? Você, pagando folha, você consegue uma tonalidade de verde. Eles faziam isso, tintas, determinadas areias que molhadas, elas liberavam um suco, né, que era de uma cor diferente. Então, daí eles iam tirando as cores para poder fazer as suas pinturas, ok? E aí eles misturavam, né, as cores e aí geravam seus próprios corantes, certo? Nós usamos um corante. Existe um corante natural que nós usamos até na própria comida, né? Uma plantinha que ela tem umas sementinhas vermelhas, que elas são pisadas, certo? Se transforma em um pó vermelho. Aquilo ali antigamente não era usado para comer, não, era usado para pintar as coisas. Certo? Que é o que nós chamamos, que é o que a sua mãe chama de coloral, por esse nome, certo? Coloral. Então, isso ali era usado para pintura antigamente. Hoje nós usamos para comer, certo? Será que o pessoal lá no futuro vai comer pincel? Não sei, né? Quem sabe? Hoje a gente come o que antes era tinta, talvez lá no futuro as pessoas comam o que hoje é pincel. Aí deixa para eles, né? Não vamos comer pincel, não, pincel não é bom não. Tá? Professor, existem cactos no deserto? Sim, certo? Sim, existe. Tipos de escrita no Egito Antigo. Página 108. Olha aí na página 108. No Egito Antigo, escrever era uma habilidade que poucos possuíam. Poucas pessoas podiam escrever lá. Poucos eram letrados. Eles não tinham a escolinha como você tem, com as aulinhas. Você já cresce aprendendo a ler, a escrever. Não. Muitas pessoas passavam a vida toda e não sabiam ler nem escrever. Os escribas escreviam documentos oficiais para o governo ou para os templos. Cartas e histórias também era responsabilidade dos escribas. Então, documentos, escribas. Escreve uma carta para o povo aí dizendo que o imposto da farinha aumentou. Chama os escribas. Os escribas escreviam. Vem aqui, eu quero que você escreva uma história sobre o dia que o faraó viajou ao templo tal. Então, o escriba viajava com o faraó e o escriba ia registrando tudo aquilo que estava acontecendo. Então, tudo o que houvesse de escritas eram com os escribas. Escribas especiais se ocupavam fazendo cópias de textos importantes. São os chamados copistas, certo? Então, eram separados escribas, nem todo escriba, eram separados os melhores, os mais confiáveis, e eles faziam cópias dos textos mais importantes do Egito. Eles trabalhavam só fazendo isso, só fazendo cópia. Se você acha que é chato fazer uma cópia, imagina alguém que trabalhava o dia inteiro, todos os dias, só fazendo cópia. Né? Imagina aí que trabalho doido esse, né?
Você acha chato, porque o professor passou uma cópia de 3 páginas, ele passou uma cópia de uma página inteira. Certo? Imagina se essa fosse a sua vida, só fazendo cópia. Os copistas, eles faziam isso, certo? E eles eram escribas, só que eles eram escribas especiais. Especiais. As pessoas comuns tinham de contratar um escriba para ler ou escrever para elas, né? Tinha que contratar um escriba. Antigamente, no nosso sertão, tinha algo parecido com um escriba, certo? Porque no sertão nordestino, antigamente, nem todas as pessoas sabiam ler e escrever. E o que elas faziam? Elas pegavam aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, elas pagavam aquelas pessoas, né? Davam um dinheirinho àquelas pessoas, e elas falavam a carta, certo? Vem aqui que eu quero que você escreva uma carta para minha sobrinha, que está lá no interior de Aracuiaba, certo? Aí a sobrinha ia lá, certo? E dizia assim, minha querida tia. Aí a pessoa ia lá e escrevia, minha querida tia, estou com saudade. A pessoa ia lá e escrevia, estou com saudade. Aí assim eram escritas as cartas antigamente, do mesmo jeito que se fazia com os escribas, bem no passado, tá bom? Para escrever textos importantes, os escribas usavam, não era papel não, certo? Hoje em dia você vai estudar, né? Mãe, eu vou estudar, eu quero meu material escolar. Aí vem lápis, borracha e vários papéis juntos, às vezes unidos por arame, às vezes unidos por uma linha e às vezes unidos por cola. O nome desses vários papéis juntos nós chamamos de caderno, né? Caderninho, ali com as linhazinhas, né? Vem as figurinhas, as fotinhas. Antigamente eles não tinham isso, não existia caderno, não existia o papel, certo? Existia o que eles chamam de papiro, certo? Feito com hastes de ervas socadas juntas, certo? Formavam folhas parecidas com papel. Várias folhas juntas, juntavam várias folhas, várias ervas, eles prensavam aquilo ali, né? Colocavam numa prensa, e depois de muito tempo que tivesse prensado, eles levantavam, elas estavam todas unidas, era naquilo ali que eles escreviam. Parecia com papel, certo? Mas não era o papel. Eles escreviam com penas feitas com hastes de outras plantas, chamadas junco, pena de junco. Quando você ouve falar de pena de junco, é justamente a penazinha que eles usavam para escrever nos papiros. E para formar o bico das penas, eles mordiam a ponta das hastes de junco. Lembra que até um tempo desse tinha esse costume, né? Tá falando aqui, bota aqui na boca, né, e tal, bota na língua, bota a ponta do lápis na língua para escrever. Isso é um costume que vem lá dos egípcios, que o junco inteiro, então eles mordiam aqui, quando eles mordiam, aí começava a secretar. Antes eles passavam a língua, agora se passar a língua pega coronavírus. Pois é, pode não. Hoje em dia não pode passar não. E antes também não pode não. Ok? Para formar o bico da pena, então os escribas, especialmente os sacerdotes, escreviam hierógrafos egípcios, um tipo de escrita com imagens. As imagens representavam tanto coisas quanto sons. Os escribas escreviam ou empalhavam símbolos hierográficos nas paredes dos templos, em monumentos, em documentos muito importantes. Então, os faraós, a parte dos escribas que faziam parte dos sacerdotes. Então, vê como os escribas, eles estavam em várias camadas da sociedade. Tinha aqueles escribas que se responsabilizavam por fazer cobranças de impostos, por anotar essas coisas. Tinha aqueles escribas responsáveis por escrever história, os escribas responsáveis por escrever cartas, os escribas responsáveis por escrever hierógrafos, que eram aqueles que estavam mais perto dos sacerdotes, e esses eles escreviam tanto em papéis como nas paredes. Né? Por isso que você vê, às vezes, aqueles filmes antigos, onde existem aquelas marcações na parede, né? Os hierógrafos, que eram escritos à tinta, como também eles eram raspados nas paredes, tanto é que ficavam as partes mais fundas, né? Eram escrita incisiva nas paredes. Então, no Médio Império, alguns meninos estavam em uma escola para escribas aos 10 anos. Aprendiam a escrever, copiando documentos em escritas hieráticas, em cascos velhos de cerâmica ou tábuas de madeira.
pois o papiro era caro demais para ser usado quando se estava aprendendo. Depois que se desenvolveu muito a questão dos escribas, eles começaram a ensinar as crianças. A partir dos 10 anos, as crianças elas começaram a aprender, e aí elas aprendiam a escrever copiando coisas que já tinham sido escritas, e aí elas copiavam em pedaços de madeira ou então em pedaços de cerâmica. O vaso, aqueles vasos que quebravam, os vasos que não usavam mais, certo? Outras coisas que eram feitas de cerâmica, eles usavam aqueles cacos, né, os restos de cerâmicas, e escreviam ali, faziam cópias para aprender a escrever, e também em pedaços de madeira que eles encontravam, eles usavam para fazer cópias também para aprender a escrever, certo? Você já falou para nós qual era o principal legado que os egípcios deixaram para a humanidade. Muitas coisas, certo? Muitas coisas. Deixaram cultura, deixaram escrita, deixaram mitos, né, civilização. Eu acredito que muito da tecnologia egípcia ainda é usada hoje, certo? Questão de barragens, questão de canais e tudo, usado quase como eles usavam antes. Então, eles deixaram muitas coisas para a humanidade, certo? O legado foi muito grande. Eu não consigo definir mas se você for definir uma ordem hierárquica dos legados, eu acredito que a cultura, envolvendo ali a arquitetura, desenhos e as artes, foi a principal. E aí depois vai descendo, certo? Vem as escritas, as histórias e muitas outras coisas que os egípcios nos deixaram. Tá ok? Terminando a nossa aula, você fica para casa, página 106 até a página 111, tá bom? Eu vou colocar no Google Sala de Aula para você não esquecer. Da página 106 até a 111, atividade para casa. Próxima aula a gente corrige, tá ok? Assim nós terminamos a nossa abordagem sobre os egípcios e na próxima aula nós veremos os hebreus, certo? Um outro povo. Vamos parar de falar de Egito. Vamos falar agora dos hebreus. Professor, o professor não passou dever de geografia, não, né? Sem querer intrometer que não é aula de geografia, mas... O senhor não passou... Não.